Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nós voltamos a filmar para responder a uma pergunta de um dos irmãos aí que acessaram o nosso canal, o evangelista Michel Azevedo. E a pergunta dele foi em relação à onisciência de Jesus. Se Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, se ele era onisciente, né, durante a sua encarnação, naqueles 33 anos e meio, se ele era onisciente, né? Para responder esta pergunta, nós vamos posicionar a câmera aqui. Né? Bom, Michel, em relação à sua pergunta, a nível de introdução, nós queremos dizer que na sua encarnação, Jesus continuou sendo Deus. Jesus é 100% Deus e 100% homem, conforme foi definido lá em determinado concílio da história da igreja, né? Então, Jesus ele é 100% homem, ele é 100% Deus, na sua encarnação. Isso significa que ele não deixou de ser Deus quando ele encarnou. Mas em relação aos atributos de Deus e em relação aos atributos incomunicáveis de Deus, quais são os atributos incomunicáveis? São aqueles atributos que só Deus tem, como onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, etc. Esses atributos, eles ficaram em suspensão, o que significa que Jesus os teve, mas que Jesus não os usou. Em particular, a sua pergunta em relação à onisciência de Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus ele foi onisciente, sim. E nós vamos colocar aqui as provas bíblicas disso. E depois nós vamos problematizar um pouco disso e depois disso nós vamos explicar. Quando a Bíblia fala sobre a onisciência de Jesus, a Bíblia fala sobre a onisciência de Jesus em Mateus capítulo 9, versículos 3 a 4 e em Marcos capítulo 2, versículos 6 a 8, quando um paralítico, né, um tetraplégico, ele é levado por 4 amigos e cria-se um buraco lá na telha, né, do teto lá da casa do judeu onde Jesus está, e colocaram ele lá. Jesus disse: perdoados são os seus pecados. Alguns dos fariseus começaram a murmurar: mas como pode perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Eles começaram a murmurar no seu coração, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: assim como o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta, se põe de pé e anda. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados. Disse-lhe ao paralítico: levanta-te e anda. Aí fala que Jesus conhecia o pensamento deles. Outra referência é João capítulo 1, versículos 47 a 49, em relação a Natanael. Natanael foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Natanael é um outro nome de Bartolomeu. Bartolomeu foi um nome que foi dado a Natanael posteriormente, durante o tempo em que ele seguiu a Jesus. Natanael foi chamado, se não me falha a memória, por Filipe, para chegar lá diante de Jesus. E Jesus, vendo a Natanael, disse: eis um judeu em quem não há defeito, um verdadeiro judeu. Então, Natanael perguntou: de onde o senhor me conhece? Aí Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi assentado debaixo da figueira. Natanael se pôs ali prostrado diante de Jesus e disse-lhe: Senhor, tu és o rei dos judeus, tu és o filho de Deus. Isso também demonstra a onisciência do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus viu a Natanael sem estar presente ali. A outra referência também bem conhecida que mostra a onisciência de Jesus é João capítulo 11, versículos 1 a 14,
quando alguém lá chega para Jesus dizendo: olha, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Da onde Jesus estava até Betânia, aonde estava Lázaro e suas irmãs Maria e Marta, e Lázaro era esse que estava doente, era 2 dias de caminhada. Jesus ficou naquele lugar 2 dias. Depois Jesus disse: vamos para Betânia. E depois Jesus fala, que Lázaro dorme. Aí depois ele diz: não, Lázaro está morto. Né? Como Jesus sabia que Lázaro estava morto? Porque Jesus, ele é onisciente. Isso está em João capítulo 11, versículos 1 a 14. Né? Jesus, mesmo estando distante de Lázaro, ele viu que Lázaro estava morto. Portanto, isso mostra a onisciência de Jesus. Então, enquanto homem, Jesus foi onisciente. O único atributo de Jesus que ele não usou enquanto ele estava encarnado foi a sua onipresença. Enquanto ele estava limitado a um corpo físico, digamos assim, ele não foi onipresente, ele só podia estar em um lugar. Ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, como ele pode enquanto Deus. Bom, então essas são as referências que fazem menção da onisciência de Jesus. Agora vamos problematizar isso aí. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, a Bíblia diz o seguinte: Jesus disse que daquele dia e hora, ou seja, da sua volta, não sabiam nem os anjos do céu e nem ele, mas somente o Pai. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ora, isso não parece dizer que Jesus não era onisciente? Se ele não sabia o dia do seu próprio retorno a esse mundo? A explicação para esse fato é bem simples. Agora vem a solução, né? Que enquanto Jesus estava aqui na terra, antes da sua ressurreição, ele não era onisciente em relação às coisas do céu, mas ele era onisciente em relação às coisas da terra. Então esta é a solução. Enquanto Jesus estava encarnado, antes de sua ressurreição, ele era onisciente em relação às coisas da terra, mas não em relação às coisas do céu. Porque daquele dia e hora do seu retorno, disse ele que ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Bom, esta é a palavra que eu queria deixar aí para vocês, respondendo a esta pergunta do nosso irmão, e também com isto, tirando a dúvida de outros irmãos, outras pessoas aí que acessarem o canal. Muito obrigado aí, Michel Azevedo, evangelista Michel Azevedo, né? Muito obrigado a todos aqueles que acessarem o canal. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.